A minha relação com a Rússia, quando eu digo Rússia, é a Rússia tsarista, a Rússia imperial. Sim. Por uma coincidência, eu morei num bairro aqui em São Paulo, onde a única família do quarteirão brasileira era a nossa. E havia 4 famílias russas morando naquele quarteirão. E gente muito interessante, eram refugiados que tinham saído da Rússia durante a Revolução, durante a Guerra Civil, na década de 1920, 22, por aí. E uma gente muitíssimo bem educada, de altíssimo nível. E você se relacionava? E eu era criança e comecei a conviver com aquela gente. Então tinha ex-coronel do Tsar, tinha gente do Partido Cadete, tinha gente que tinha condessa, tinha a bisneta da filha do Tsar Nicolau I. Então, era uma gente muito interessante e eu comecei a participar desse mundo e conheci todo mundo. Evidentemente, naquela ocasião, eles já eram mais idosos, eu tinha 12 anos, 13 anos. Então, toda essa gente já morreu. Não existe. Todos já morreram. E eu tinha um vizinho, que se chamava Boris Ivanovich Saladovnikov, que dava aula de russo. Ele tinha 85 anos, eu tinha 12 ou 13 por aí. E eu fiquei curioso e fui estudar russo com ele. Meu Deus, e aprender aquelas letras? Pois é, hoje eu falo mal. O meu sotaque, vamos dizer, é bom. Mas meu vocabulário é pobre e já esqueci muita coisa. E russo é uma língua muito difícil. Mas a partir daí me despertou a curiosidade pela história da Rússia, pela literatura, pela arte, enfim. Então eu vivi nesse mundo russo, vamos dizer. E era muito interessante. Então aprendi a tomar o chá, tomar a vodka, isso bem mais tarde. E o meu sonho era visitar a Rússia. Então a primeira vez que eu consegui, eu fui com meu irmão. Ainda no tempo da União Soviética. Foi a primeira vez. Fui. Era no tempo da União Soviética, foi uma viagem muito interessante. Era difícil? Bastante difícil, porque nós não tivemos liberdade de fazer o que nós queríamos. Podia ir e vir? Não podia. Então eu pude ver algumas coisas que eu queria, mas muitas outras coisas que eu sabia que existiam, porque eu já tinha lido, não permitiram. Isso em que ano, Saul? Isso foi nos anos 80. Tá. E depois, quando terminou a União Soviética, eu fui algumas vezes para a Rússia. Foi 90, 90? Foi 89, 90. A queda do Muro de Berlim. Foi nessa época. E eu acabei voltando. E a cidade do meu interesse, a cidade que me atrai muito é São Petersburgo. Não é Moscou, Moscou é uma cidade interessante, bonita, mas São Petersburgo é uma maravilha. Na minha opinião, é a segunda cidade mais bonita do mundo. Qual que é a primeira? É Belo Horizonte. Que ótimo! Não esperava de jeito nenhum essa, gente. Registra aí. Saul, você é demais. Vamos lá. A primeira, na minha opinião, matéria de estética, né? Eu acho que Paris ainda é imbatível. Mas São Petersburgo um desenho, Paris. É um espetáculo de cidade, é linda, sofisticada. Aquele rio. E você sente a atmosfera. E agora, com a liberdade que tem, etc., com a volta do turismo, a cidade está alegre, cheia de teatro, cheia de gente fazendo performances pela rua. É muito bonita a cidade e muito agradável também. E tem muita coisa para se ver. Principalmente com certeza. Quando você se interessa pelo assunto, então eu já tinha lido, quando tem o conhecimento intelectual, daí tem o conhecimento palpável. É outra coisa, né? Então, coisas que me interessavam muito. Achar a casa do Rasputin, achar a casa da Ana Viruba, enfim, onde o Tsar saiu para fazer... As coisas da história mesmo. E estão muito bem conservadas. Então, você consegue fazer um passeio pelo tempo. As coisas estão lá. E você comparando a São Petersburgo de 100 anos atrás com a de hoje... As coisas, evidentemente, mudaram, mas os prédios básicos, tradicionais, importantes, estão lá. É uma viagem maravilhosa e tem muita coisa. Os teatros, os balés, as óperas. O Hermitage. O Hermitage, que é uma maravilha. O Hermitage
você pode passar a vida, né? Eles dizem, se você ficar vendo cada peça por um minuto, verde, você sala passa... azul, sala não sei o quê. É muito grande. Agora tem os museus pequenos, os museus menores. Eu não fui, né? Eu fui nas coisas que são, assim, as coisas que chamam mais atenção. Mas daí você vai várias vezes e acaba eu preciso descobrindo, voltar. né? Então, recentemente criaram um museu Fabergé, só com obras do Fabergé. Gente, nós vamos ter oportunidade de ver aqui, tá? Ele tem um Fabergé aqui, nós vamos ver. E é um museu que é no Palácio Shuvalov, se não me engano. Então a coleção está lá. Então tem muita coisa. E ao redor de São Petersburgo tem os palácios, tem as casas de campo. É muito bonito. É uma viagem que constrói. Gente, para quem que pensa que na Rússia só tem matrioska Não, essa é a arte popular, né? Que tem. Agora, comprar antiguidade na Rússia, por exemplo, hoje é impossível. Primeiro porque tem uma burocracia, não pode sair, eles consideram antiguidade que tem mais de 50 anos, então realmente não dá. Eu tive uma experiência, eu te contei, eu comprei um ícone numa rua, com um cara vendendo, e a guia falou o tempo inteiro, não leva isso que não vai passar, não leva isso que não vai passar. E não era uma coisa não era nada, não é coisa de valor, parecia bem antigo. Então, ícone, principalmente, é proibido sair um ícone. Ícone que tenha mais de 50 anos, ou de 100, né? Os ícones pré-revolução, eles não deixam sair. E quando permitem, tem um imposto altíssimo e tal. Não vale a pena. É complicado. Então, o que eu nunca comprei nada lá na Rússia. Não, a não ser coisinhas, sim, lembranças miudezas. e tal, mas nada de antigo, porque é muito difícil e tem pouco. Pelo menos eu não achei. O que eu tenho de coisa russa foi por aqui mesmo.